Fala pessoas, tudo bem? Seja bem-vindo para mais um vídeo do Entre Páginas e Telas, o melhor canal de livros, filmes e séries que você vai achar por aí pela internet. Eu sou o José Pedro e eu tô aqui para falar sobre um filme que eu acabei de assistir e que eu já vou trazer aqui a resenha para vocês, né, sobre o que eu achei, que é o filme Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Sim, ele tem um nome gigantesco e eu confesso que é um filme que eu estava muito animado para assistir já faz um tempo e finalmente agora eu consegui tirar um tempinho para sentar e ver esse filme. Porém, antes de falar para vocês o que eu achei, eu já gostaria de pedir para você, por favor, se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho, que é muito importante, e comenta aqui embaixo, caso você já tenha visto esse filme, o que é que você achou, se você gostou, não gostou, se é bom, se não é, porque eu quero ver a opinião de vocês aí, beleza? E bem, esse filme, Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, né, esse filme com esse nome enorme, ele foi lançado no ano de 2004 e ele conta aí com a direção de Michael Gondry, e nesse filme a gente vai acompanhar a história do Joel e da Clementine, sendo que ambos são respectivamente interpretados pelo Jim Carrey e a Kate Winslet. E bem, sobre o que é que se trata esse filme basicamente? Logo no início a gente já consegue ver que o relacionamento, né, o namoro entre o Joel e a Clementine, ele tinha acabado. Então, como uma forma de tentar esquecer o que tinha acontecido, a Clementine ela se submete a um experimento que promete apagar da memória dela todas as lembranças que ela tinha do antigo namoro e do ex-namorado, o Joel. Passa um tempinho, o Joel ele descobre que a Clementine tinha feito esse experimento, então ele decide fazer o mesmo. Então lá vai o Joel até a clínica da Lacuna e lá ele se submete a esse mesmo experimento que a Clementine se submeteu e ele tem as suas memórias apagadas, né? Bem, esse é basicamente o plot principal do filme. E assim, por mais que essa narrativa ela pareça uma narrativa um pouco confusa, principalmente no começo, eu acredito que essa confusão ela cai bem na história, porque ajuda a mostrar pra gente o que é que tá se passando na cabeça do Joel, né, que tá tendo ali as suas memórias apagadas. Então, uma dica que eu recomendo caso você vá ver esse filme é preste muita atenção, porque ele não é narrado de forma linear, né? Você tem muitas cenas que se passam dentro da cabeça do Joel e se você não ficar ali atento, você pode acabar se perdendo e pode acabar não entendendo muito bem o que está acontecendo. Isso não significa que ele seja um filme complexo, né? Ele é até relativamente simples de entender, mas eu acho que a forma como a narrativa é contada pode parecer um pouquinho confuso, né? E além disso, por mais que esse filme ele conte ali uma história de amor, né, o relacionamento entre o Joel e a Clementine, esse filme ele também te dá muitas lições de vida, sabe? Ele é um filme que pode se relacionar com algumas temáticas muito profundas. Você pode relacionar esse filme com temáticas envolvendo, por exemplo, o destino. Você pode relacionar esse filme com temáticas mais psicológicas, envolvendo Freud, psicologia, enfim, né? Então, para quem é fã de psicologia, alguma obra, né, que tem uma temática um pouco mais reflexiva, que te faça pensar, eu acho que esse filme é uma dica excelente. E esse tipo de filme, né, é um tipo de filme que eu particularmente acho muito interessante, porque na maioria das vezes, quando a gente pensa em romance, né, a gente pensa em um filme que a gente vê pra se distrair, né? E bem, esse tipo de filme é um tipo de filme que eu particularmente acho muito interessante, porque quando a gente pensa em romance, a gente pensa num tipo de filme que a gente vê pra se distrair, né? Você tá em casa, você quer ver alguma coisa, quer ter algo para assistir, aí o que você faz? Você vai lá e assiste um romance, né? Ou você assiste uma comédia romântica. Mas uma coisa muito legal também é quando você se depara com filmes de romance que te fazem pensar, como é o caso de O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, e como é o caso de um outro filme que eu até já comentei aqui no canal, que é 500 Dias com Ela, né? São dois filmes que falam ali sobre relacionamento de uma forma muito madura e que te faz pensar bastante.
Então, uma das coisas que eu mais gostei nesse filme é como ele tem essa capacidade de te ensinar a lidar com a vida e resolver problemas. Porque geralmente quando a gente pensa em problemas, né, a gente pensa em coisas que a gente tem que esquecer. Né? Eu tenho um determinado problema, então eu vou tentar esquecer esse problema. A gente vê muito isso em música sertaneja, né? Que o cara ele termina com a menina, aí ele vai pro bar beber para tentar esquecer. Só que uma das lições que a gente aprende com o Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças é que esquecer os seus problemas, por mais que seja a forma mais fácil e mais rápida, de longe não é a melhor forma, justamente porque sempre vai sobrar ali algum resquício daquele problema na sua cabeça, então você nunca vai conseguir esquecer ele completamente. Logo, a melhor forma de você resolver o seu problema é justamente lembrando dele, porque quando você lembra do seu problema, você consegue lembrar a origem dele, o que foi que ocasionou esse problema. E uma vez que você consegue lembrar a origem desse problema, você consegue achar uma solução para ele, como foi o que aconteceu com o Joel e com a Clementine no fim do filme, né? Porque no fim do filme eles escutam aquelas fitinhas, né? E aí a fitinha do Joel, né? Ele fica falando super mal da Clementine, né? Falando que ela é isso, que ela é assim, que ela é assado, que ela é chata, não sei o que ela fala demais. A Clementine, mesma coisa, na fitinha dela, ela fica, sei lá, uns bons minutos falando mal do Joel, né? Falando que ele é isso, que ele é aquilo, que ele não expressa os seus sentimentos, tudo mais. E por mais que isso seja difícil, né? Você ouvir uma fita inteira de outra pessoa falando mal de você, isso acaba ajudando eles. Porque quando eles escutam essas fitas, eles escutam o que um realmente pensava do outro, sabe? Porque o Joel, ele não tinha coragem de falar da Clementine, por exemplo, tudo aquilo que ele sentia. E quando ela escuta a fita dele, ela consegue escutar o que é que ele realmente pensava dela. E a partir daí, ela pode tentar mudar e corrigir isso, né? E no caso do Joel, é a mesma coisa. Então, pode parecer esquisito, mas a relação deles, ela melhorou muito depois do que aconteceu. Porque depois que eles finalmente descobriram tudo aquilo, eles perceberam que não adiantava fugir dos problemas. Não adianta você tentar apagar a sua memória achando que isso vai resolver as coisas. As coisas só são resolvidas quando você encara o problema de frente. Sem contar que, além disso, você também tem toda uma temática envolvendo o próprio destino dos personagens, né? Como se fosse destino deles se apaixonar. A gente consegue ver muito bem isso, não só no caso da Clementine com o Joel, mas no caso daquela secretária que trabalhava lá na clínica da Lacuna, que agora me fugiu completamente da mente o nome dela, mas ela já havia tido um caso com o seu chefe, e mesmo depois de ter a memória apagada, ela voltou a se apaixonar por ele. No caso do Joel e da Clementine, mesma coisa. Tanto o Joel quanto a Clementine, eles tiveram as suas memórias apagadas, mas depois, quando eles se encontraram novamente, eles se apaixonaram de novo. Né? Ou seja, como se fosse o destino deles ficar juntos, de maneira que não importa o que eles fizessem, eles sempre voltariam para o mesmo ponto, eles sempre dariam ali algum jeito de se reencontrar e de viver a vida deles, né? Mas, enfim, o que é que você achou desse vídeo? Você, por acaso, já assistiu aí alguma vez esse filme? Se você já assistiu O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, deixa aqui embaixo o que é que você achou. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Um abraço e até o próximo.